pessoal, Paz do Senhor, bem-vindo mais uma vez ao meu canal. Quero agradecer a todos vocês que têm nos ajudado aí assistindo aí os vídeos e a mensagem da Palavra de Deus. E aqui estou de volta para gravar mais um vídeo para o canal Porções Bíblicas. Que Deus possa estar assim abençoando a cada um de vocês. E desta feita eu quero gravar mais um vídeo falando um pouco da Palavra de Deus, no qual a leitura desta noite está no livro do profeta Jonas, no capítulo de número 1, os versículos de 1 ao 3. Eu quero falar também neste mesmo vídeo sobre o apóstolo Paulo, porque a mensagem desta noite é falando sobre dois passageiros em dois navios. É lógico, em épocas e tempos diferentes, mas o que eu quero falar nesta noite, nesta mensagem, é que vamos observar aqui a vida dos dois navios, dos dois passageiros em dois navios, com uma diferença. Um estava em um navio por desobediência à palavra de Deus e o outro por obedecer o Evangelho de Cristo. Então eu vou pegar dois textos bíblicos nessa noite. O primeiro, como eu já citei, está em Jonas capítulo 1 e o segundo em Atos dos Apóstolos capítulo 27. Eu vou começar por Jonas e depois vamos falar a respeito do apóstolo Paulo. Então, o capítulo 1 e o versículo 1 diz assim: E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E Jonas se levantou para fugir diante da face do Senhor para Tarsis. E descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis de diante da face do Senhor. Então, observamos aqui que Jonas, ele tinha os seus motivos, porque quando Deus o chamou para pregar na cidade de Nínive, porque era uma nação que pecava muito diante do Senhor, mas o Senhor, ele teve misericórdia e o que acontece? Deus, vendo que aquelas pessoas eram grandes pecadores diante dele, Deus o enviou a Jonas para ir àquela cidade para pregar a palavra. Mas Jonas, o que ele fez? Ao invés dele ir para Nínive, ele tomou um navio contrário. Ele fugiu da face do Senhor para Tarsis e desceu para Jope. Então observe que a Bíblia diz que Jonas, ele fugiu da presença do Senhor. E não é bom quando alguém toma essa atitude de fugir da presença do Senhor. E Jonas fez isso, pagou a passagem e foi para outra direção.
Mas o que me chama a atenção é que Deus estava observando a vida do profeta. E não adianta, quando Deus tem um chamado na vida de alguém, não tem como ele fugir, não tem como ele se esconder. Enquanto não cumprir aquele chamado, Deus continua insistindo. Então observe bem que Jonas se levantou não para ir fazer a obra, mas para fugir da presença de Deus. Que estranho, né? Alguém querer fugir da presença de Deus, enquanto muitos estão querendo ficar na presença do Senhor. Mas Jonas, ele tinha os seus motivos, porque o povo de Nínive era um povo muito violento e era inimigo do povo de Israel. E Jonas não queria que Deus salvasse aquele povo. Mas o propósito de Deus é salvar a humanidade perdida. Alguns aceitam, outros não, mas o amor de Deus não muda. Então, observe bem que Jonas entrou no navio, pagou a passagem e seguiu. Só que Jonas não esperava que ele, mais à frente, ele ia trazer uma grande dificuldade para aqueles passageiros. Observe que ele entra no navio e ele segue viagem. Mas lá na frente, se você for ler o livro de Jonas, que é curto, ele tem 4 capítulos, você vai observar que mais na frente o Senhor manda uma tempestade e aquele navio quase vai a pique. Ou seja, ia morrer Jonas e todos os passageiros que estavam naquele navio. Então, eu estava observando aqui, Jonas, ele entra no navio por desobediência ao chamado de Deus. Veja que não era essa direção que Deus estava indicando para Jonas. Então o que Deus faz para deter o profeta? Deus manda uma tempestade e aqueles homens começam a ficar preocupados, porque vê que as águas estão muito fortes e o navio quase afundando. E o que Jonas faz? Jonas desce até o porão do navio e vai dormir e fica lá tranquilo. E os homens trabalhando e não conseguem tirar toda a água do navio. E de repente eles acham Jonas dormindo. Então observe bem que Jonas ele representava um perigo para aquela tripulação. Por quê? Porque era um crente desobediente à palavra de Deus. Aí observamos também que Jonas representava perigo, morte e derrota para aqueles marinheiros. E cada um começou a clamar pelo seu Deus, procurando se salvar de todas as formas, jogando os pertences no mar para aliviar a carga do navio, tentando se salvar de todas as formas, chamava pelos deuses dele. E aí eu estava observando aqui que pela a desobediência de Jonas veio grande prejuízo. E aqui também vai mostrar e quase morte fatal. Aqueles homens tiveram grande prejuízo por causa do profeta Jonas, porque
estava desobedecendo a palavra de Deus. E Deus, como punição, mandou aquela tempestade sobre aquele navio. Mas observamos que ninguém morreu. Mas por quê? A culpa de tudo aquilo era o profeta Jonas. Aí observamos aqui que o perigo era constante. Quando a gente vai observando a palavra do Senhor, a Bíblia diz que Deus não desistiu de Jonas. Aí alguém desce até o porão do navio e Jonas está dormindo. Aí alguém pergunta para ele, olha, qual é a tua ocupação? O que fazes aqui? E Jonas não tem como mais se esconder, fala que ele é profeta de Deus, que ele teme ao Senhor. Aí a pergunta é, como teme ao Senhor se ele estava fugindo da presença do Senhor? Se ele estava desobedecendo a palavra, a ordem divina. E aí eu estava analisando aqui que quando aquele homem pergunta para Jonas, que ocupação é a tua? Observe bem, meus irmãos, que o desobediente, ele sempre está em decadência. Aí, o que ele fala para os marinheiros? Fala assim, olha, se vocês me lançar ao mar, essa tempestade vai se acalmar. Se vocês me jogar ao mar, aí vai cessar a fúria do mar. E os marinheiros, quando descobrem que Jonas serve ao Deus de Israel, ficam temerosos e, como se falasse, olha, vamos nos livrar de problemas e vamos lançar esse moço ao mar para que nós possamos sair daqui com vida. E exatamente isso que eles fazem. Pega Jonas, lança ao mar e automaticamente a tempestade cessa. E aí Jonas desce ao fundo do mar. Aí Deus envia um grande peixe para engolir Jonas. E Jonas desce na entrada daquele peixe. Não é um lugar agradável. Imagine alguém dentro da barriga de um peixe enorme. Imagine que Jesus fala que é uma baleia. Aqui no capítulo que nós, do livro aqui, não fala um grande peixe, mas Jesus em Mateus ele fala que foi uma baleia, que assim como Jonas ficou no ventre da baleia por 3 dias e 3 noites, assim convinha também que o homem ficasse no seio da terra por 3 dias e 3 noites, falando sobre a sua morte, sepultamento e ressurreição. Então, observe bem, meus queridos amigos e ouvintes. A Bíblia fala que aquele peixe veio e tragou Jonas, ou seja, ali foi uma proteção divina para Jonas, porque livrou Jonas de morrer afogado e livrou Jonas também de ser comido por um tubarão e outros peixes que havia ali na região. Então observe que mesmo em desobediência, Deus protegeu o profeta. Porque quando Deus tem um destino para alguém, você vai a tal lugar, pode acontecer o que for, ele chega no seu destino final. Porque quando Deus promete, ele cumpre. E repito, mesmo em desobediência, Jonas teve a proteção de Deus. E aí eu estava observando aqui algumas descidas de Jonas quando desobedeceu a palavra do Senhor.
Veja que no capítulo 1 e o versículo de número 3 fala que Jonas desceu para Jope. Aí vai dizer que ele pagou a passagem e desceu para dentro do navio. Então veja bem que o desobediente está sempre em decadência, sempre descendo. Aqui no 1:3 fala de duas descidas de Jonas. No capítulo 1 e o versículo 5 diz que ele desceu para o porão do navio, onde ele foi dormir. E no versículo 15 do mesmo capítulo, ele desceu para o fundo do mar. Foi quando jogaram ele, a pedido dele mesmo, que assim que jogasse ele no mar, que cessaria a tempestade, que toda aquela tempestade ali era um castigo para ele explicando para os marinheiros que se livrasse dele, todo mundo estaria livre de morrer afogado. E o versículo 17 do capítulo 1 diz que ele desceu para o ventre do grande peixe. Então veja bem que aqui nós temos 2, 3, 4, 5 descidas de Jonas, porque ele estava desobedecendo a palavra e o mandato de Deus. Então, observe que Jonas, nessa passagem aqui, Jonas era um perigo para aquele povo. Porque um crente desobediente, ele traz perigo, tanto para a vida dele, como para a vida dos outros. Agora, ao contrário do apóstolo Paulo, vejamos a respeito do apóstolo Paulo. Eu não vou ler todo o capítulo porque é longo, mas você que tem uma Bíblia, você vai conferir as palavras que eu vou te falar agora. No capítulo 27 do livro de Atos dos Apóstolos, eu vou ler apenas alguns versículos, não vou ler todo, e você tem uma Bíblia aí, você vai ler todo o restante. O capítulo 1 diz assim: como se determinou que havíamos de navegar para a Itália, entregaram Paulo e alguns outros presos a um centurião por nome Júlio da corte Augusta. E embarcando nós em um navio, Adramitino, partimos navegando pelos lugares da costa da Ásia, estando conosco Aristarco, macedônio de Tessalônica. E chegamos no dia seguinte a Sidom, e Júlio, tratando Paulo humanamente, lhe permitiu ir ver os amigos para que cuidasse dele. E partindo dali, fomos navegando abaixo de Chipre, porque os ventos eram contrários. Então, observe bem que Paulo estava sendo levado para a Itália porque ele ficou preso em Roma e eles colocaram Paulo em uma embarcação, em um navio, e o transportou para o outro lado. Aí observe que no meio do caminho, quando estava já no meio do mar, sobreveio uma tempestade e o navio também ia a pique. Porém, aqui há uma diferença do que aconteceu com Jonas e agora o que está acontecendo com o apóstolo Paulo. Paulo e outros prisioneiros, eles iam naquele navio, de repente sobreveio uma tempestade muito forte. Só que aqui foi diferente. O navio se arrebentou e aqueles homens, os guardas, ficaram desesperados, queriam matar
todos os prisioneiros. E aí Paulo disse, não façam tal coisa, porque o anjo do Senhor me avisou que ia acontecer, porém nenhuma vida se perderá. Então eu estava analisando aqui o texto, veja que enquanto Jonas, ele foi um passageiro desobediente, por causa da desobediência de Jonas, os marinheiros estavam correndo risco de vida e poderiam morrer. Na situação de Paulo aqui é diferente. Observe que enquanto Jonas representava um perigo para os tripulantes, Paulo representava a preservação da vida dos passageiros. Então aqui observamos que enquanto Jonas representava perigo, morte e derrota, a vida de Paulo representava vida e vitória. Então veja o contraste do que é obediente e do que é desobediente. Então veja que pela desobediência de um veio grandes prejuízos, no caso de Jonas, e quase a morte. Mas observe que pela obediência do outro houve bênção e vitória, porque ninguém morreu. Em ambos os casos, ninguém morreu. Tanto no episódio com Jonas, quanto no episódio com Paulo. Mas o prejuízo maior foi com Jonas. Veja que no caso de Paulo, o homem queria matar a todos, inclusive a Paulo. Porém, Paulo precisava chegar a Roma, porque Deus também tinha um propósito na vida do apóstolo Paulo. Ele precisava chegar, porque ele precisava escrever as cartas que ele escreveu na prisão. Então, fica essa reflexão para nós. Vale a pena obedecer a Deus, porque quando você obedece a Deus, Deus se agrada e traz benefícios para a sua vida, quanto àqueles que te ouvem e que está ao redor de você. Então analisemos aí esses dois personagens. Um fugia da presença do Senhor, embarcou no navio e ia trazendo prejuízos e perigo e morte para os seus companheiros. O outro estava no navio como prisioneiro, mas era obediente à palavra de Deus, prisioneiro por pregar a palavra do Senhor. Fazemos uma reflexão e tomamos uma atitude. Qual atitude você prefere? Ser desobediente ou obedecer a palavra de Deus? Que Deus em Cristo vos abençoe e abençoe a sua família. Que Deus possa estar assim lhe guardando e até o próximo vídeo, se Deus quiser.